Olá pessoal, hoje nós trazemos aqui no IGVEC o professor Alfredo Pereira Júnior. Ele é filósofo, ele trabalha na Unesp em Botucatu, no Instituto de Biociências, da Unesp de Botucatu, Estado de São Paulo, e ele tem experiência também em administração de empresas, que ele tem uma graduação em administração de empresas. Ele fez mestrado em filosofia, fez doutorado em Lógica e Filosofia da Ciência na Unicamp. O mestrado dele foi na UFMG, em Minas Gerais. Ele tem um pós-doutorado, trabalha na área de neurociência, ciências do cérebro e cognição. Ele fez esse pós-doutorado dele no MIT, um instituto de tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, um dos top de linha no mundo. Ele foi também professor visitante, ou seja, ele fez alguns trabalhos em conjunto, na Universidade de Zurique, na Suíça. Ele também esteve na Itália, nessa mesma situação, fazendo pesquisas conjunto, na universidade lá em Pávia. Ele fez também na Dinamarca, em Copenhague, ele esteve lá. Então, é uma pessoa que tem experiências na área dele em outros países, em tudo universidades de muito bom nível. Atualmente, ele atua dentro da filosofia nas áreas de ontologia, mente e cérebro, consciência humana, interações neuroastrocitárias, filosofia das ciências da vida e da saúde. Além disso, ele é um pesquisador que está produzindo toda a sua pesquisa, já tem mais de 100 artigos publicados, publicou 6 livros, dos quais 3 em editoras de muito bom nível internacional, e 3 em editoras universitárias aqui no Brasil, como por exemplo a editora Unesp, que é uma das principais editoras universitárias que nós temos aqui no Brasil. O professor Alfredo, ele trabalha, ele dá aula sobre filosofia da ciência aqui em Botucatu. E ele vai falar um pouco dessa experiência conosco. Vamos tentar entender um pouco o que isso pode ser estimulante, os problemas que tem, enfim, como é ensinar filosofia da ciência para cientistas, seja em nível de pós-graduação, como ele está vinculado, ou seja em nível de graduação. A questão do ensino, isso na vida do cientista. Dr. Alfredo pode ter certeza que é uma boa experiência. Alfredo, tudo bem? Tudo bem. Agradeço aqui esse convite da gente conversar um pouco sobre a ciência. É um assunto muito importante na situação atual do Brasil, A gente valorizar a ciência, entender melhor a ciência e praticar melhor. Bem, então, em relação à importância da filosofia para a ciência, A filosofia ela trabalha com aquilo que a gente chama de conceitos e com argumentos. Conceitos são as ideias que nos possibilitam entender os sistemas, como eles funcionam, como eles são constituídos. E os argumentos, eles são encadeamentos lógicos em que nos permite, a partir de determinadas informações, e atingir determinadas conclusões. Então, a filosofia ela é uma área do conhecimento que procura clarificar os conceitos ou ideias, como também são chamados. Então, ela trabalha com as ideias e com o encadeamento das ideias, que são os raciocínios, para se gerar argumentos bem construídos, que geram conclusões válidas. Então, os conceitos, eles estão ligados a uma capacidade muito importante do cientista, que é entender aquilo que ele está trabalhando, ter que a gente chama um modelo do sistema que está sendo estudado, que é a sua estrutura, ou seja, os seus componentes, e o seu funcionamento, como esses componentes se relacionam e geram os fenômenos, que são aquilo que a gente pode observar. Então, um bom cientista, ele deve ter essa capacidade de ter na sua mente um modelo do sistema que ele está trabalhando, de modo que ele possa operar com esses fatores, e, se for o caso, também formalizar esse modelo em termos de variáveis, de relações matemáticas, e, a partir daí, ele trabalhar na sua mente, entendendo como funciona, como é constituído e como funciona o sistema, E, então, isso dá uma qualidade muito maior para a atividade científica, que aí ele vai fazer o experimento, ele vai fazer observações para comprovar ou refutar, falsificar
como disse Popper, né, o modelo, né? Então a ciência se torna muito mais eficaz, eficiente, quando se trabalha mentalmente, né, com esses modelos, quando se tem, durante a sua carreira, a sua atividade, o cientista constrói um modelo, né, ele detecta padrões de atividade no sistema, né, ele consegue entender aquele sistema, então ele vai ter um melhor entendimento do que é causa, o que é efeito, como são os processos nesse sistema. E a partir daí ele vai fazer experimentos melhores, ele vai construir teorias, vai chegar num ponto que a gente deseja, que é não simplesmente replicar os resultados obtidos, mas também de elaborar novas teorias, novas hipóteses, e então fazer avançar a ciência, né? Então a filosofia pode colaborar principalmente nesse aspecto do entendimento dos sistemas através de modelos, né, que estão na nossa mente e que nos permitem trabalhar de um modo bem mais eficiente. Fred, isso que você está colocando, né, eu, da minha experiência, da minha área, né, a gente vê que falta muito disso para os pesquisadores, né, que estão fora da área de filosofia, e eles têm dificuldade de entender a conversa, né, das coisas, e eles acabam ficando presos a fatos, coisa e tal, uma dificuldade de avançar nas conclusões, não é avançar com qualquer coisa, mas, né, parece que tem uma certa reticência em fazer isso daí, e eu concordo com você, quer dizer, me parece que é essa questão dessa base filosófica, né, que dá mais sustentação. E como que você vê nesse ensino, principalmente hoje que, pelo menos na minha visão, a gente tem uma pós-graduação que ela ainda está um pouco mais para o lado técnico do que para o lado mais teórico de ciência, como você vê que é o ensino dentro disso daí, ou seja, quais seriam os principais desafios, né, que você vê aí dentro, para esse ensino, né? É uma questão muito importante. O ensino de filosofia na formação de cientistas, ele foi muito importante nos Estados Unidos, países anglo-saxônicos, num certo período, né? Mas eles investiram numa proposta que era baseada na lógica, na formalização. Então, é aquilo que foi chamado a lógica da pesquisa, tentar estabelecer e seguir determinadas regras para que a pesquisa científica fosse feita de um modo melhor possível, né? Isso funcionou durante um certo tempo, mas é uma proposta muito limitada, e na minha formação, principalmente no meu doutorado lá na Unicamp, eu fui formado nessa linha e eu tive que adaptar a minha abordagem, né, para uma realidade, para um contexto diferente, né? Quando eu vim para Botucatu, em 88, eu comecei a trabalhar aqui. Então, o que acontece, né? O processo científico, né? O processo da descoberta, do teste de hipóteses, o progresso também científico, ele não necessariamente vai seguir regras bonitinhas, formalizadas, né? Isso funcionou um pouco até um certo ponto, mas não seria o caminho para nós aqui no Brasil seguirmos. Então eu percebi aqui que temos que começar algo mais básico, né? Que acontece que os estudantes na sua vida acadêmica, né, do ensino superior, eles raramente ou talvez nunca se colocam assumindo a identidade de cientista, né? Eles estão muito preocupados em fazer as provas, passar de ano, fazer estágio, etc., né? E em aprender aquele conhecimento já existente, mas não se coloca para eles, durante o curso, a necessidade deles se tornarem autores, né? De se tornarem... eles fazerem um trabalho científico novo, inovador. Então, eu tento, né, despertar isso, né? Assim, perguntando, por exemplo, né, que diferença você pretende fazer na ciência, né? Que você já escolheu uma área de atuação,
você acompanha as publicações dentro de uma área, né? Você tem ideias originais sobre esse assunto, sobre as pesquisas nessa área, né? Você participa de congressos, você já redigiu algum artigo para publicação junto com o orientador. Então, eu acho que o ponto de partida é assim, o aluno se posicionar como, né, um futuro cientista, assumindo a identidade de cientista e também, né, como criador e não só como reprodutor do que já existe, né? Não basta você saber o que está no livro-texto, porque isso é o que todo mundo sabe. Isso corresponde a uma ciência de 20, 30 anos atrás, porque até o progresso científico chegar no livro-texto já, né, já se tornou história da ciência praticamente, né? Então, o futuro cientista, ele precisa estar acompanhando o que é publicado no momento, quais as grandes controvérsias, os grandes debates, né? E eles vai fazer isso lendo artigos, né, fazendo buscas por assunto, no PubMed, principalmente aqui na área biológica da saúde, né, nos mecanismos de busca. Hoje a internet facilita muito isso. E você pode também ter acesso ao texto completo dos artigos e você pode, então, acompanhar o movimento da ciência, né, e se tornar um cientista. E o que me surpreende, do ponto de vista do lado mais positivo, né, é que embora o brasileiro em geral não tenha muita vocação para seguir regras né, procurar muita exatidão, né, mas nós temos uma criatividade grande. Se você solicita aos alunos, por exemplo, que eles elaborem um projeto de pesquisa imaginário e aparecem ideias muito interessantes, né? Então acho que nós temos um potencial que está tá pouco explorado né, e existe. A Universidade Brasileira tem uma certa obsessão por currículo, né? Currículos muito carregados, o aluno não tem tempo para criar, para encontrar a sua identidade, né? E muitas vezes, assim, antes de se formar a primeira turma de um currículo, já se está discutindo um novo currículo, como se o currículo que fosse o importante, né? Mas, na verdade, nós temos que pensar a formação do cientista, né? Como que aquele indivíduo, cada indivíduo, ele metaboliza todo esse conhecimento já existente e ele se coloca como na postura de autor, de criador, o que ele, né, se propõe a fazer, né? E também aí, nessa adaptação que eu tenho feito da filosofia da ciência para o cientista no contexto brasileiro, é importante a gente também citar, né, aqui na própria área aí de ciência cognitiva, neurociência, a gente tem avançado um pouco nessa questão da criatividade, né, que não precisa... uma ideia nova não necessariamente vai surgir de um processo lógico formalizado, matemático, estatístico, né? A estatística é mais para você testar a ideia nova que você já teve, né? Ela não vai te ajudar, né? Você vê as grandes descobertas na história da ciência, não vem da estatística, ela vem depois, para dar você avaliar a confiabilidade daquele resultado, Então, a gente sabe então que desde que a pessoa já internalizou na sua mente um modelo, ela já entende bem do assunto, né? Esse é o fundamental, é entender. Ela pode, por exemplo, acordar no meio da noite com uma ideia muito boa, né? Então, a mente é complexa, a mente, o cérebro, né? É um sistema muito complexo que ele está trabalhando mesmo inconsciente, quando a gente não está consciente, né? E também, durante o processo de pesquisa, acontecem imprevistos, acidentes, que podem ser úteis, né? Como dizia Pasteur, né? Que descobriu a vacina por um certo acaso, né? Que aconteceu no seu laboratório, né? A mente tem que estar preparada para entender a mensagem que tem no acaso, né? No acidente ou naquele imprevisto, né? Não é um imprevisto para qualquer pessoa que vai virar, mas o indivíduo tem que estar ligado, né? Você tem que estar procurando, sabendo o que você quer, para você valorizar aquilo que acontece na sua frente, né?
Então, já o caminho contrário, que é você ficar fazendo observações, experimentos, coisas puramente empíricas, sem ter esse modelo na sua mente, né, isso é pouco eficaz, né? Porque você pode até encontrar algo interessante, mas você não vai saber reconhecer que aquilo é importante, por que é importante, né? Então, eu vejo que a gente não tem aqui, como no Brasil, reproduzir o caminho que outros países seguiram na educação científica e que foi bem sucedido até um certo momento, né? Aqui nós temos que pensar uma forma de despertar essa criatividade dos jovens, né? E também, né, como trabalhar em condições que ainda são precárias, né? Aí também, isso também exige criatividade. Muita criatividade. Né? Mas eu acredito que nós temos um potencial muito grande, que está um pouco abafado por uma concepção errada de ciência, ou de concepção errada de educação superior, né? que nós temos aí. Nós tivemos um período no Brasil em que se fazia ciência com finalidade principalmente pedagógica, né? Não de obter um resultado científico relevante, mas das pessoas aprenderem a fazer ciência. Né? E aí você tem uma certa ênfase excessiva no método, né? Então o aluno tem que seguir bonitinho aquele método. O que isso resulta? Um monte de publicações, porque isso acaba chegando as pessoas, os orientadores acabam publicando junto com os orientandos esses trabalhos que tinham uma finalidade principalmente pedagógica. Então você tem uma série de publicações que não tem absolutamente nenhuma novidade em relação à ciência internacional, né? Quer dizer, mas isso foi uma fase importante, né? Mas que eu acredito que hoje já passou, né? Hoje já tem uma pós-graduação razoavelmente consolidada, né? Ainda depende de verbas estaduais, federais, né? Mas quanto a isso a gente não tem muita opção, né? Assim, não temos outras fontes, né? de recursos, mas não nesse aspecto aí do financiamento da pesquisa, mas no aspecto da condução da pesquisa, a gente precisa realmente mudar, né? De colocar a criatividade das pessoas para funcionar, né? No sentido de produzir resultados inovadores e também, né, uma outra questão importante é como esse produto da atividade científica ele vai ser utilizado nas tecnologias e como é que isso vai chegar na sociedade, vai chegar na forma de produtos, de serviços, de melhorias da qualidade de vida das pessoas, nesse contexto que nós estamos, né? Aí já é um outro parte também importante para se discutir. Eu queria frisar um ponto que você falou, né? Essa história da leitura. Porque, de fato, o brasileiro é criativo, acho que várias pessoas são criativas também, né? E quando ele vai fazer a pesquisa, né, em sala de aula, dava aula de metodologia, eu via que você pedia para eles bolarem alguma pergunta, coisa e tal, eles faziam, mas faltava background, faltava substrato. Porque do que você gosta? Eu gosto de trabalhar com agressividade. O que você leu a respeito? Bom, não li nada. Aí eles bolam, né? Então, quer dizer, a criatividade, quando falta o substrato, fica uma coisa, né? E a dificuldade de ler. Às vezes eles leem e eles pegam as informações mais concretas. Às vezes tem dificuldade, eu percebo isso, né? De entender a ideia que está por trás, não é? E isso acho que a filosofia acaba estimulando esse tipo de pensamento. Não sei como você vê. Sem dúvida. Isso aí é muito difícil porque é um processo de formação, né, do cientista que uma disciplina de filosofia da ciência apenas não vai suprir, né? Mas quando o aluno está, por exemplo, em genética, o aluno está tendo um curso de genética atual, né? Ele consegue formular hipóteses relevantes, né? Então, importante assim, né, que haja uma mudança de mentalidade que
que não vai ser, né, fruto só da filosofia, do trabalho do filósofo, né? Quer dizer, uma andorinha só não faz verão, e se uma andorinha filósofa, então vai ser muito difícil, né? Mas aí precisaria de haver um novo modelo pedagógico para a formação do cientista, né? E eu tenho minhas dúvidas se a universidade vai assumir isso, ou se ela realmente tem vocação para isso, porque tem muitos outros interesses na universidade, né? Esse interesse acaba sendo dominado, né? Ele não é o principal, né? Que move a universidade, né? Tem muitos outros interesses que estão misturados com esse. Então é preciso talvez ter uma iniciativa à parte, como o seu instituto, para focar nisso, né? A formação do cientista, o que é necessário para que ela ocorra, né? Porque nós precisamos desesperadamente de bons cientistas nesse país. E bons cientistas não só na ciência, mas também como atuação fora dos muros, né, da universidade ou do instituto de pesquisa. Que aí a gente entraria nesse outro capítulo aí, né, que é a parte assim do papel da ciência na sociedade, né, atual, que a gente pode colocar assim como uma articulação entre três grandes momentos aí, né? Um é o cientista elaborar o seu modelo, né? O seu modelo mental que vai ser relacionado ao seu objeto de estudo, à sua área de estudo, né? E que ele vai trabalhar ali com uma série de variáveis, uma série de fatores que interagem, relações, né, naquele sistema. Então, esse é um momento. Mas isso não pode ser pensado no vazio. Sim. Tem um segundo momento, que é o momento metodológico. Como é que ele vai trabalhar com esse sistema, né? Tem certas áreas da ciência que tem problemas, como, por exemplo, na física, na teoria de cordas. Eles fazem um modelo muito bonito, mas agora como é que comprova esse modelo? Não tem como comprovar. Então, uma desarticulação entre o modelo e a metodologia, as técnicas utilizadas, né, é prejudicial. Né? Quer dizer, então tem que ser um modelo articulado com uma certa metodologia, uma certa técnica, um certo equipamento, um aparelho que vai ser usado, né? Então não tem como, por exemplo, pesquisar essas partículas subatômicas sem ter um modelo de acelerador de partículas, uma coisa muito cara, né? E o terceiro momento, quer dizer, o primeiro momento é o modelo, o segundo é a metodologia, o método, e o terceiro é a articulação com o contexto, né? Porque também, hoje em dia, a gente, para fazer ciência, a gente precisa de apoio, suporte, né, de instituições públicas, privadas, e isso implica um retorno para a sociedade, né? Então, nós temos essa questão do contexto, e nessa questão do contexto, tem certas noções que são um pouco difíceis para o cientista trabalhar, né? Eu cito como exemplo a questão da qualidade de vida, né? Ou do bem-estar, como você já trabalhou com essa questão, né? O que seria o bem-estar? O que seria a qualidade de vida, né? Então, se você está trabalhando em uma determinada área da ciência, você está querendo, como objetivo último, contribuir para a qualidade de vida, mas que aspectos, dentro daquele modelo que você está trabalhando, com a metodologia que você tem, você pode gerar um resultado que vai contribuir para que aspecto da qualidade de vida, né? O bem-estar animal, ou qualidade de vida humana, né? Então, essa articulação precisa ser feita, né? E isso requer todo um processo social que ainda precisa ser deflagrado no Brasil, porque a gente vê que está tudo desarticulado, né? O cientista não pode ser só uma pessoa alienada no meio do sistema, né? Exatamente. Ele tem que... Eu acho que hoje a gente ainda encontra muito a ideia, né, do cientista, ele está fazendo, ele faz só aquele trabalho ali do laboratório, publica e depois... Sim, são os publicadores de papers,
Né? Depois acabou, depois ele vai para casa descansar. Exato. E não quer nem saber se aquilo pior é que esses indivíduos, publicando bastante, ganham poder dentro da estrutura, né? E isso vai trazendo uma série de deformações dentro da própria proposta da universidade, né? Hoje a universidade está um pouco perdida no seu papel dentro da sociedade. Exatamente. E é por causa disso. Ninguém está preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas em publicar para ganhar os méritos, né? O dinheiro, tudo. Pois é, e no primeiro momento foi até louvável assim, premiar as pessoas pela sua produtividade, né? Sim. Mas aí tem essa distorção que essa produtividade foi concebida sem pensar uma articulação desses três momentos. Então, às vezes, basta você obter um resultado numérico, né, um dado, né, e publicar esse dado sem relacionar com o modelo, né, então, e sem relacionar também com o contexto extra-acadêmico, extra-científico. Então, isso está ligado assim, com uma ênfase excessiva no método. Né? Você aprender um método, uma técnica e ficar replicando aquilo com um monte, às vezes com variantes muito parecidos, né? Você estudar um músculo num certo mamífero, depois você estuda de outro mamífero e vai publicando artigos sobre cada um deles, né? Isso, assim, do ponto de vista do progresso científico, é praticamente nulo, por mais que se tente justificar, né? Uhum. E aí a distorção acabou chegando nos periódicos, né? Que se aproveitam disso, da necessidade das pessoas publicarem, e aí você tem até o periódico que você tem que pagar, porque a finalidade principal... Tem vários tipos de periódico, né? Você é especialista no assunto, não vou ensinar o Padre Nosso ao vigário aqui, né? Mas aqui acabou surgindo uma distorção no próprio lado dos periódicos. Sim, né? Sim. E a gente então ficamos presos nessa rede aí, né? E tem que sair disso, né? Tem que haver um esforço para sair disso. Como, né? Do lado dos modelos, nós precisamos não só replicar os modelos existentes, né? Os chamados paradigmas. Que é o Thomas Kuhn, que é um físico e historiador da ciência do MIT, né, na década de 60, ele publicou o livro Estrutura das Revoluções Científicas, mostrando que o que é chamado de ciência normal, que é essa ciência repetitiva, ela se esgota em determinado momento e chega um momento de crise, né? Enquanto o paradigma ele está dominante, né, ele reprime as ideias diferentes, né? Mas quando ele entra em crise, abre um espaço para essas ideias divergentes emergirem, aflorarem, porque, né, é preciso gerar resultados, a sociedade demanda, né, a ciência. Então, se um paradigma ele se esgota, né, outros ocupam espaço. Então a gente pode considerar, de certa maneira, que houve um paradigma da formação científica aqui no Brasil que hoje está em crise junto com quase tudo, né? E não é uma coisa só daqui também, né? Não, é uma coisa não, geral, né? Nós estamos vivendo então nós precisamos de um outro paradigma aí que promova de alguma maneira essa articulação entre o objeto da pesquisa, né, através de um certo método e com um contexto, né? Então a gente vê, por exemplo, na área de engenharia florestal, que é um dos cursos aqui que eu trabalho, né? Quando se implantou a engenharia florestal no Brasil, né, se buscou aquele conhecimento teórico da engenharia florestal europeia, né? Então se conhece muito pouco da floresta tropical, por exemplo, né? A relação homem do ser humano com a natureza, com a floresta tropical, principalmente a floresta amazônica, é desastrosa, porque a gente não tem essa articulação entre os nossos conhecimentos, nossos métodos e aquele ecossistema, né? Então a gente conhece, os índios sabem muito mais sobre a floresta amazônica do que os cientistas, né? Então o que seria preciso buscar? Uma articulação, né, entre o sistema estudado, quer dizer, que seriam extraídos daquele ecossistema, né, métodos, técnicas para estudar e também utilizar de uma forma sustentável aqueles recursos, né,
e, né, com empreendimentos, iniciativas, né, econômicas, sociais naquela região. Né? A gente vê que a gente está longe disso. Né? Então, como a gente não tem essa articulação, o que acontece? Né? As únicas iniciativas que a gente encontra são predatórias. Né? É derrubar a floresta para plantar soja, colocar o gado, né? E assim... Então, aí se evidencia muito claramente a falta dessa articulação entre esses três momentos. Né? Assim, esse é um exemplo um pouco radical, mas a gente pode ver isso em vários outros aspectos da vida humana. Sim, né? sim. No Brasil. Por exemplo, né, a nossa alimentação. Né? O agronegócio é o melhor negócio no momento, mas ele tem problemas, né? Porque quando você faz uma monocultura de uma planta exótica, você está não só alterando aquele ambiente, né, aquele ecossistema, está deixando de utilizar os recursos que ele tem, inserindo, né, outras espécies e muitas vezes expulsando as pessoas que viviam naquele lugar, que vão para a periferia das grandes cidades, né, formando uma concentração humana que não tem uma inserção no tipo de trabalho mais tecnológico, que exige uma formação maior, né? Que a humanidade está caminhando para isso, né? Para o uso da automação, substituindo o trabalho manual, né? Os novos postos de trabalho são trabalhos mais intelectuais, a programação dessas máquinas que estão substituindo o trabalho. Sim, né? sim. Então, do ponto de vista de política econômica, né, nós precisaríamos ter estratégias de absorção das pessoas com as suas qualificações, né, postos de trabalho que absorvessem, e para isso a gente precisa de tecnologia. Né, uma tecnologia, por exemplo, em que as famílias continuem no campo produzindo, né, utilizando de uma forma adequada os recursos, né, porque se você insere uma planta que não é adaptada no ecossistema, você vai precisar de adubo químico, vai precisar de defensivos, né, os famosos agrotóxicos, para você fazer aquela planta vingar num lugar que ela não está adaptada. Agora, se você usa uma planta que está adaptada, ou compatível, né, você não precisa dessas coisas, ou precisa muito menos. Né? Você pode praticar formas, né, gerar alimentos mais saudáveis. E aí que é interessante, porque a gente, se você pensar, por exemplo, as frutas do Cerrado, frutas tropicais, frutas da Amazônia, frutas do Agreste nordestino, você tem produtos que podem ter um grande apelo no mercado nacional e internacional. Mas você precisa de uma tecnologia para, né, não basta você plantar, e você tem que uma tecnologia para cultivar, para extrair, para produzir um suco, né, etc. Né? Então, você precisa de pesquisa científica, né, desenvolvimento tecnológico, para você ter esse outro modelo. Né? Então, nós precisamos muito de pesquisadores para tornar isso possível, porque, né, com a ignorância que nós temos dos nossos recursos, com a falta de estratégia que a gente tem na política econômica, né, está se gerando uma situação em que você tem o campo dominado por alguns poucos proprietários, né, que tem uma monocultura, né, que usa largamente, o Brasil, como se diz, é o que mais usa agrotóxico, né, no mundo, e as pessoas saindo do campo, vindo para a cidade, formando concentrações de pessoas que não têm como sobreviver, a não ser pelo crime, né, pela criminalidade, e então isso gera uma crise, né, que como lidar com isso, né? Isso traz do que você está colocando, né? Me parece que tem uma situação assim, nós estamos muito encantados com a pesquisa tecnológica, com a tecnologia, estamos esquecendo de reflexões que a filosofia nos ajuda a trazer, porque para quem não era filosofia como eu, e você lê um livro de filosofia, você fala, nossa, mas que interessante, eu não tinha visto por esse ângulo, você vai se estimulando a ler as entrelinhas, a entrar num mundo mais teórico, né? E não só aquela coisa factual. Sim. Só que você vê que mesmo na universidade, né? Hoje você tem um ensino mais voltado para questões
do fazer, do fazer, do fazer, e menos para refletir, né? Um pouco uma falta de contato com conceitos de sociologia, de psicologia, de filosofia. Esse lado da preocupação humana talvez seja um dos vieses que nós temos e que impede a gente de superar essas questões que você está colocando. Não sei como você pensa. Não, sem dúvida. Não da filosofia como um todo, Sim, né? Porque sim. tem várias áreas da filosofia que são assim, uhum. especializadas Lógico. e que não seria de interesse assim, direto para o cientista. Sim. Né? Mas essa parte da filosofia que está voltada, né, para o como se gera o conhecimento, né? Ela é realmente importante, né? Eu diria até assim, para os fundamentos da formação científica, né? Porque quando você falou dessa ênfase na tecnologia, né? Essa ênfase na repetição do que já deu certo, né? Que seria a ciência normal, do comum, né? Ela é um pouco ingênua, né? Porque ela é uma repetição, no fundo, das técnicas que foram utilizadas, né? Mas deixa de lado, né, assim, o entendimento do que realmente é o progresso científico, porque o progresso científico está principalmente no momento em que surge um novo modelo, né? Por exemplo, né, hoje em dia se fala muito em epigenética, né? Na década de 60, lá o trabalho do Monod e Jacob, né, e Changé, tinha um modelo muito simples, que era, né, um gene, uma proteína, uma função. Então, para cada função do ser vivo, teria um gene específico. Uhum. Né? É um modelo que depois da genômica, na década de 90, né, o genoma humano em 2000, né, que foi completado, se verificou que não existe tanto gene assim, não existe um gene para cada função do ser vivo, né? Então, aí, né, começou a surgir um outro paradigma, que é o que se está trabalhando hoje em dia, né? Você tem interações, você tem um pool de genes que não é tão numeroso, mas você tem muitas interações, então essas interações entre eles possibilitam diferentes expressões, né? E você tem também uma interação entre esse processo de expressão dos genes, né, com uma interação entre as células e do organismo com o ambiente, né? E então todo esse processo que é dinâmico, ele é processo epigenético. Então essa mudança teórica de modelo, você tinha um modelo, né, esse modelo um gene, uma proteína, uma função, né, passa para o modelo epigenético, né? Isso abriu inúmeras possibilidades de pesquisa e de aplicações práticas na área de saúde, né? Hoje se fala em medicina personalizada, né? Até, né, a capa da revista Veja dessa semana é sobre um novo tratamento do câncer, não sei se você viu, que é usar o vírus HIV, né, como vetor para inserir algo que é feito pela biotecnologia, né, uma molécula que vai matar só as células cancerígenas, né? Que é o sonho, né? Isso foi usado para leucemia, né? Já tem assim, mais de 80% de sucesso entre pacientes que não tiveram resposta para as técnicas anteriores, né? Entendi. Certo? Como é que isso é possível, né? Porque a gente está trabalhando já, né, nesse outro paradigma, né, chamado também medicina translacional, medicina personalizada, você ter uma manipulação dos genes, né, específico para aquela pessoa, né, para o problema que ela tem. Então eles trabalham com células extraídas da própria pessoa, né, leucócitos extraídos da própria pessoa, né, isso é possível por um avanço que foi principalmente um avanço teórico, resultado de muitas pesquisas empíricas, né? Os projetos de genoma foram pesquisas empíricas, né? Sim, mas a partir daí, né, houve um avanço teórico, né? E esse avanço teórico possibilita novas pesquisas, novas aplicações. Então, essa percepção que nos falta, né? Porque se você simplesmente
repete o que deu certo, né? Isso já não vai ter o mesmo valor do que a pesquisa original que gerou esse novo, né, essa nova abordagem, né? E a gente nunca se coloca assim, né? Qual vai ser o desdobramento a partir disso que está aí, né? Na questão aí econômica do Brasil, eu acredito que a gente não tem que apostar em tecnologias muito complexas, porque a gente não tem os recursos para trabalhar com elas. Mas existem tecnologias simples, né? Assim, até a cisterna que é construída no Nordeste para armazenar a água, né, é uma tecnologia, né? São chamadas tecnologias sociais, tecnologias de... Tem muitas tecnologias sociais que a gente possa elaborar, desenvolver, né, que a gente nem pensa nisso, né? Mas para o Brasil encontrar o seu caminho na economia e até na política, eu acho que precisa dessas tecnologias, de várias tecnologias e os atores sociais qualificados para fazer isso somos nós, né? Principalmente a universidade pública. Ela teria que estar trabalhando nisso, né? Também alguém pode ter achado estranho, eu falo também na política, mas a política também precisa de tecnologias, né, para a democracia funcionar. Né? Tecnologia da informação. Nós temos que... o modelo de representação política, de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos você vota e os representantes supostamente vão nos representar, isso está completamente falido, né? É preciso um outro modelo mais dinâmico, em que os cidadãos possam no dia a dia, né, estar de alguma maneira controlando o que os governantes estão fazendo, né? Sem isso fica muito difícil controlar Brasília, né, para que nem o judiciário consegue dar conta de tantas maracutaias, né, que acontecem e, quer dizer, a única maneira que eu vejo desse sistema funcionar seria, né, tendo canais em que cada cidadão fosse um fiscal, né, do que está acontecendo. Um processo mais dinâmico, mais interativo entre todas as partes, onde nada ficasse escondido, ou seja, pouca coisa, né? E uma interação tivesse um autocontrole, que é aquilo dentro da sua linha de pensamento. Eu acho que ainda estamos longe disso, mas tem assim, algumas pistas aí, né? Porque a gente sabe que o Facebook foi criado lá pelo Zuckerberg e amigos para facilitar a paquera, né? Em Harvard, com a foto das pessoas, né? Mas acabou sendo usado, né? Na Primavera Árabe, lá em vários países, ele acaba sendo usado para ter essa interatividade entre as pessoas, né? Que permitir que cada um tenha uma voz, né, mesmo que seja limitada. A gente sabe que os algoritmos do Facebook, eles não são neutros, né? Quer dizer, então, as pessoas que acabam tendo muitos seguidores, ou mesmo no YouTube, né, muitos likes e muitos seguidores, isso é muito influenciado inclusive por uso de robôs, né? Que votam like, colocam like lá, né, de uma forma mecânica. Então esse tipo de sistema ainda está muito problemático, e também num primeiro momento o que aconteceu é que se deu voz a muita gente e cada um também falou, tá se manifestando da forma mais assim, emocional e às vezes pouco racional, né? Assim, em termos de não se procurar um consenso, mas simplesmente expressar o que se pensa ou o que se sente, né? E aí gera um certo caos. A gente vê um retrato de uma situação que a gente não via antes, que é as pessoas, exatamente as pessoas se expressando dessa forma e que mostra uma figura de como a coisa funciona, né? Ok, Alfredo, infelizmente nós temos um horário aqui, mas eu agradeço muito a sua disposição. Acho que tudo que você falou mostra que o cientista não é um ser isolado do mundo, ele precisa da filosofia no sentido dela, no mínimo, treiná-lo a reflexões diferentes, né? Alguns setores da filosofia, evidentemente, não só fornecendo ferramentas lógicas, né? Mas fornecendo todo um processo de como trabalhar com informação, como trabalhar com as coisas, com o pensamento.
E eu acho que, do meu ponto de vista, foi muito esclarecedor, né? E mais uma vez eu te agradeço e boa sorte por aí. Obrigado e boa sorte para você também nessa iniciativa do Instituto, que realmente é muito oportuna e espero que faça uma diferença na ciência brasileira. Obrigado, essa é a aposta e muito obrigado por estar colaborando com ela. Obrigado.